Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro. A gente está aqui falando um pouquinho sobre alienação fiduciária. Falamos na semana passada sobre algumas questões iniciais de alienação fiduciária, mas os problemas continuam. E aproveitando não só da continuidade dos problemas, mas da parceria que sempre abrilhanta aqui o nosso encontro, eu gostaria de agradecer demais a participação do Dr. Ivan. Muito obrigado. Obrigado, sempre um prazer. Mais uma vez aí, muito mais obrigado. Um tema. Mais um tema não, o mesmo tema. As dificuldades é que mudam. O senhor, por favor, não me abandone. Conte sempre conosco. E também, continuando aqui, trabalhando a alienação fiduciária com a nossa convidada, doutora Lohane, muito obrigado pela presença. Vamos continuar aqui com os nossos problemas e as nossas dificuldades. Grande prazer, vamos lá. Doutora, falar um pouquinho sobre a possibilidade de previsão contratual em cláusula específica que determine o vencimento de toda a dívida no caso de inadimplemento parcial. Como é que funciona isso para fins de registro e qual a repercussão dentro do RI? Certo. Bom, houve já várias decisões da Corregedoria analisando esse caso. O que se firmou é que seria possível fixar essa cláusula, porque não haveria uma vedação legal, mas não é possível a execução extrajudicial dessa cláusula, porque o artigo 26 ali da Lei 9.514 diz que a intimação deve ser feita para pagamento apenas do saldo devedor. E as normas até explicitam esse caso, falam que não cabe ao registrador verificar o cálculo apresentado pelo credor, com exceção desse caso. Não pode ser cobrado a dívida por inteiro. Mas não me parece realmente que há problema em se fixar isso para fins em âmbito obrigacional, mas a execução disso teria que ser feita judicialmente. E claro, judicialmente se discutiria se é possível realmente ou não o implemento dessa cláusula. A questão eu acho que se torna interessante. Sim. Porque para fins de execução extrajudicial, a meu ver, o devedor, uma vez intimado para purgação da mora, ele paga. Ou seja, extrajudicialmente eu entendo que ele não está nem em mora mais. Sim. A ponto de ter consolidação, ou seja, o contrato continua-se rígido. Aí se falar judicialmente na cobrança da diferença, eu acho que ficaria um pouco... ele vai ter que optar por uma coisa ou outra, eu penso que é uma coisa ou outra. Nesse exato. caso, ele teria que executar judicialmente para conseguir cobrar exato. tudo. Não dá para fazer meio a meio. Não dá para fazer meio a meio. Sim. Até porque acho que até a consolidação, ela ficaria atrelada à manifestação de vontade. A manifestação de vontade não faria sentido. Sim. Perfeito. Mas a gente sempre tem que lembrar que o procedimento extrajudicial de execução... definido na Lei 9514, o procedimento em si é matéria de ordem pública, quer dizer, as partes não podem alterar o procedimento em si. E o devedor que purga a mora no prazo procedimental, ele tem o direito à continuidade do contrato. Exatamente, por isso que ficaria totalmente prejudicado. Ele está, dentre os poucos direitos que cabem ao devedor da alienação fiduciária e garantia, está esse de ter o procedimento respeitado. E se ele purga no prazo, tem que continuar. Agora, poderia o credor não executar extrajudicialmente, mas judicialmente já, né, pedir a resolução do contrato e o pagamento integral do remanescente, né? Aí isso nem chegaria lá no registro de imóveis, né? Eventualmente chegaria um mandado judicial de cancelamento da alienação, ou então de arrematação do bem, ou seja lá do que for, né? Mas não a execução extrajudicial. A outra questão que se coloca, e isto toca num ponto que nós tratamos no outro programa sobre esse assunto, é se esta cláusula prevista no contrato, né, impediria o registro de alienação fiduciária em garantia. Quer dizer, caberia ao registrador fazer este controle da abusividade de uma cláusula neste sentido? Bom, primeira pergunta, é uma cláusula abusiva? Né? Segundo, é uma abusividade que cabe ao registrador verificar? Porque naquilo que nós já temos em matéria de cláusula abusiva, mesmo nos contratos padrões de loteamento, não é qualquer cláusula abusiva que o registrador deve repelir, mas sim aquelas que atentem contra disposição expressa em lei, ou então aquelas que pela jurisprudência já estão consagradas há muito tempo como abusivas. Quer dizer, não pode o registrador, à luz do princípio X, achar que é abusivo. Não, tem que ser algo que já seja reconhecidamente abusiva pela lei ou pela jurisprudência, né? Será que este caso seria um caso de abusividade assim tão clara, tão cristalina, que autorizaria o registrador a recusar o registro de alienação fiduciária e garantia?
Eu acho que ainda não, hein? Isso É. aí demandaria, né? Sim, como eu falei, eu acho que sempre que possível deve-se tentar registrar, porque o registro também garante o direito do devedor. Afinal, o contrato já foi feito, já foi assinado, às vezes algum valor até já foi disponibilizado, e o não registro, ao invés de garantir, de preservar algum direito, suprime o direito do consumidor, que poderia, com esse registro, depois buscar a via própria, via judicial, para reclamar alguma alteração do contrato ou a nulificação dessa cláusula. E o devedor que reiteradamente atrasa suas parcelas? Eu vou ter reiterados procedimentos de execução extrajudicial? Qual que é a solução? Eu acho que se eu não tenho previsão contratual em sentido contrário, eu acho que a todo momento em que eu tiver um procedimento de consolidação, a todo momento eu tenho a oportunidade de pagamento. Eu também acho. Sim, também é um caso que não há previsão legislativa e, a princípio, Mas também nada não... obsta que o mesmo contrato de alienação fiduciária contém aí um número infinito definido de de procedimentos de execução para cada parcela atrasada. Não, sem problema, acredito que sim. Doutora, a questão agora, pergunta do milhão. Os problemas com a indisponibilidade de bens. Ah, sim. Esse é um tema super delicado, é um tema cada vez mais comum, em hipótese em que eu tenho uma indisponibilidade e a tentativa de ingresso de um contrato de alienação fiduciária. Ou eu tenho alienação fiduciária, tenho indisponibilidade e tentativa de consolidação, situações realmente delicadas e que são do dia a dia, tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial. Sim. Bom, vamos começar aí com o caso da consolidação. Já temos decisões, algumas decisões, que impedem a consolidação no caso de haver indisponibilidade em desfavor do devedor. Eu acho que esse tema realmente ainda deve ser discutido, porque isso coloca em perigo todo o arcabouço normativo da alienação fiduciária. Porque a propriedade, inclusive, está no nome do credor, né? Sim. A propriedade está no nome do credor. E assim, lá nos anos 80, a gente começou já a ter uma crise imobiliária e com muito cuidado foi gestada essa lei de alienação fiduciária, porque um dos problemas da crise era justamente as garantias que nós tínhamos. A hipoteca já não era o suficiente para fomentar o mercado, pelo problema da demora do retorno, da execução, esses problemas até de indisponibilidade. Então, a alienação fiduciária veio para acelerar, fomentar o mercado, criar um patrimônio de afetação para garantir os direitos do credor. E essa ideia de que a consolidação ficou obstada pela indisponibilidade parece... enfim, bagunçar Cria uma toda essa insegurança, ideia. Né? Mesmo porque, a meu ver, isso viola o próprio princípio da prioridade. Porque da onde vem a prioridade do credor para consolidar? É que o seu direito de garantia é anterior à indisponibilidade. Quer dizer, a indisponibilidade está intermediária entre a constituição de garantia e a sua execução, que é a consolidação da propriedade. Quer dizer, a consolidação da propriedade não é uma transferência, ela é simplesmente a execução da garantia que é anterior. Quer dizer, eu estou então invertendo a ordem de prioridade, eu estou dando prioridade para algo que ingressou depois no registro, né, contra algo que foi anterior, que é a garantia. Isso, né? É mais um ponto. E o ponto realmente de que a propriedade é do credor, apesar de ser uma propriedade fiduciária, mas Claro. a propriedade é dele. Foi criado um patrimônio de afetação que não pode ser, né, alcançado por outras dívidas. Então, realmente, embora haja essas decisões da corregedoria, eu penso que o assunto deve ser ainda estudado e, quem sabe, termos alguma alteração. E outro ponto ainda, que a indisponibilidade, de maneira geral, ela obsta alienações voluntárias do devedor. Esta consolidação da propriedade fiduciária não é uma alienação voluntária. O que foi voluntário foi antes da indisponibilidade e construção da garantia. Mas agora, o momento da execução extrajudicial, bem, se ele no prazo não paga, não é? É um efeito da não purgação a consolidação, não é um ato de disposição. Previamente prevista em lei. Exato. E é importante falar que na MP, agora da Liberdade Econômica, tem um projeto que altera
Agora, acho que é a própria Lei 9.514, prevendo que, nesses casos, a indisponibilidade não impede a consolidação. Então, acho que seria uma alteração legislativa excelente, que resolve o problema. Eu concordo também. E como bem disse a doutora Lohruane, de fato tem que se ter cuidado com tudo isso que enfraquece a alienação fiduciária enquanto garantia, né? Então, como eu disse no outro programa, eu fiz esse estudo das anulações dos procedimentos de execução, né? Então, mais ou menos 300 processos aqui no TRF3 de 2017, dos quais 10 resultaram em anulação. Um deles foi por conta da notificação por hora certa, que nós já vimos, né? Por que foram os outros 9? Foram por ausência de nova intimação quando da realização do leilão, que foi uma alteração legislativa mais ou menos recente. Quer dizer, vejam o potencial conflitivo disto, né? Quer dizer, é algo que já vai enfraquecendo mais o Instituto. Então, isso tem que se ver com muito cuidado, porque garantias mais frágeis, bom, é juro mais alto, é insegurança no mercado, etc., né? Infelizmente, as coisas são assim. Sim. Doutora, a outra parte agora, doutora Lohruane. Sim, bom, o caso em que há uma prévia indisponibilidade e em desfavor do devedor, e ele compra um imóvel e em conjunto faz a alienação fiduciária desse imóvel. Também temos decisões que não permitem o ingresso desse contrato, porque, por óbvio, não é possível cindir e registrar só a compra e venda, né? São contratos coligados, você não pode registrar a compra e venda sem alienação fiduciária. Mas impedir também a aquisição desse bem é algo que deve ser discutido. Recentemente, no último congresso do IRIB, o doutor Roberto, registrador de imóveis em Recife, ele trouxe uma posição muito interessante que eu acho que vale a pena ser discutida. Ele falou, será mesmo que estamos protegendo os credores quando a gente não permite o ingresso dessa aquisição? Porque se ele chegou a fazer um contrato de compra e venda, ele dispunha de valores para adquirir aquele bem, ainda que uma parte. Se esse contrato não ingressou, esses valores vão ficar fora do registro imobiliário. Os credores nem vão saber onde estão esses valores. Então, eu penso que é uma opção registrar, sim, o contrato e colocar em disponibilidade dos direitos do devedor fiduciante. Não, até porque a gente, talvez, numa situação diversa, a gente acaba marginalizando os direitos, mas as obrigações. Então, nós temos uma série de impactos tributários, infelizmente, possíveis transferências a partir de então, todas elas por algo que o brasileiro nato adora, que é contrato de gaveta. Sim. Né? É o artigo 12 da Constituição. Quando Exato. fala de brasileiro nato, certeza que deve ter uma linha que fala se fez contrato de gaveta na vida, brasileiro nato. E isso é problemático, porque isso traz uma série de irregularidades, e essa cadeia de irregularidades vai desembocar onde? Na uso capião, sim, claro, em situações em que a gente tem outros tantos problemas. Sim. Eu concordo. Acho que a gente precisaria ter uma solução um pouquinho mais adequada para o sistema, porque isso vai trazer mais garantias, sem dúvida alguma, não só para credor e devedor, mas para o Estado. Eu tenho uma melhoria do folho real. Eu acho que benefícios nós temos aí de diversas áreas. O único ponto que tem que se tomar um corpo de cuidado nisso aí é novamente a questão da prioridade. Quer dizer, se a prioridade vai ser deferida a uma indisponibilidade que entrou antes da alienação fiduciária, nesse caso, ou se é o credor fiduciário. Porque imagina lá que o sujeito ainda não tinha o bem, né? Mas ele já estava inscrito no livro das indisponibilidades, né? E aí ingressa uma aquisição com alienação fiduciária em garantia. Então imagina lá então que eu vou registrar a aquisição, vou registrar a alienação fiduciária em garantia e a seguir vou verbar a indisponibilidade do direito dele de devedor fiduciante. Muito bem, a prioridade vai ser de quem? Dos credores protegidos pela indisponibilidade ou do credor fiduciário nesse caso? Esse é um ponto problemático, me parece. Porque se a disponibilidade ingressou no ofício antes... O direito de preferência para receber o crédito, aí é sério. É um problema sério que tem que se tomar um certo cuidado. Mas sujeito a críticas, não sei se aqui um dos senhores tem posição nisso, também vou me aventurar. Sim. Eu acho que a preferência é da indisponibilidade, que ela é prévia. E o credor fiduciário assumiu esse risco, porque a partir do momento que ele fez o negócio jurídico e a disponibilidade era passível de verificação, ele não pode alegar desconhecimento ou que teria melhor crédito. Na minha opinião, eu acho que aqui ele teria em desfavor dele. Não, me parece também, porque a despeito mesmo em relação à prioridade no ofício, a despeito de não estar na matrícula aquela disponibilidade, porque o bem não era daquela pessoa, sim, mas ela já está num livro específico disso. E previamente. Previamente. Então, mas realmente
Podemos, talvez, Sim. replicar esse programa mais à frente e achar que o que nós estamos falando aqui não... O que me preocupa é que eu não sei se os credores fiduciários estão atentos para essa situação. Mas aí, eu acredito que não, mas deveriam. Deveriam, certamente. Até porque se você está emprestando dinheiro, claro, talvez seja interessante você saber com quem você está lidando. Exatamente, não sei. É uma questão delicada, de fato. Não, tema realmente não tinha parado para pensar, mas em princípio eu acho que essa seria a solução que eu daria. Eu também acho. Torres, mais uma questãozinha. Possibilidade de alienação fiduciária de fração ideal. Doutora, como é que a gente faz? Sim. Bom, penso que é possível a alienação fiduciária de fração ideal. Nesse caso, apesar de estar havendo uma alienação, é uma alienação em garantia, né? A propriedade fiduciária não é exatamente uma propriedade pura e simples. Então, penso que não deveria haver anuência ou preferência dos demais condôminos. Houve uma decisão da primeira vara recente, eu achei interessante. Primeira vara de registros públicos da capital, da capital de São Paulo, isso. Onde foi exigida a intimação dos condôminos na realização dos leilões, para que aí sim eles pudessem exercer o direito de preferência. E realmente foi fixado que seria algo a ser analisado pelo registrador quando da averbação dos leilões. Então, acho que é algo... assim, a despeito de teoricamente também acho que isso é possível, na prática não é algo que se vê com tanta frequência, por conta da maior dificuldade de se executar a garantia, de encontrar licitantes, quer dizer, se é uma situação em que realmente é fração ideal, não é fraude, e que realmente é uma fração ideal que não corresponde à porção específica, quer dizer, quem que vai aí para um leilão para virar sócio de outras pessoas, um imóvel pelos quais nem conhece, etc., né? Eu já vi situações na prática. Incrível. Não sei, uma chácara, enfim, é difícil mas essa situação dizer. Foi exatamente uma situação Eu não lembro qual foi o caso que gerou essa decisão, mas chegou na primeira vara, né? Acontece, é raro. Mas pergunta teórica, resposta teórica. É possível? É possível. Não, é possível. E depois sabe como isso se resolve? Ação de extinção de condomínio. Sim. Em que a gente tem alienação forçada na extinção do condomínio. Já vi isso acontecer em execução, não aqui alienação fiduciária, mas em execução, às vezes, de uma dívida. Eu acho que agora com essa nova lei de 2017, que alterou um pouco os parâmetros da alienação fiduciária para o mercado financeiro, talvez possa acontecer mais. Está precisando de crédito, a única coisa que eu tenho é essa porcentagem desse imóvel rural. Quer, não quer, não tem problema. Exato. Como diz, vale 300, a dívida é 100, então que seja, né? É o que tem, muito bem. Com esse temperamento, então, da preferência dos condôminos na aquisição, né? Agora, como que isso se instrumentalizaria no leilão também é algo que se teria que ver, quer dizer, se forem dois licitantes pelo mesmo valor no leilão, se for condômino leva, seria isso, não é? Imagino que mas aí tem as preferências legais. Exato. Né? Mas que para o registro também, o que vai chegar lá é o auto lá de ele só precisa confirmar se foi intimado. Exatamente, quer dizer, isso aí é papel do leiloeiro, respeitar esta preferência, eventualmente, e me parece que não cabe ao registrador verificar se efetivamente a preferência foi respeitada. O que lhe cabe pela decisão da vara é só se houve a notificação dos condôminos ou não. Concordo, não vai revisar o trabalho do leiloeiro. Excelente. Doutores, mais uma vez, aqui discutindo alienação fiduciária, eu gostaria de agradecer demais a participação de todos em mais um programa. Palavras finais, doutor. Obrigado, esse tema realmente aí interessantíssimo, sempre presente na prática aí de todos os cartórios de registro de imóveis, independente do tamanho da comarca, todos temos alienação fiduciária. Tema muito rico, tenho certeza que vai ter ainda muitas outras oportunidades que a gente vai voltar com as questões dele. E sempre um prazer participar. Vamos continuar, doutora, muito obrigado mais uma vez. Grande prazer, obrigada pelo convite. Imagina, gente, até a próxima. Esperamos todos aqui, tá bom? Até mais. Obrigado, tchau, tchau.